Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre e paz para toda a vida de... Ryan, Patrick e Eric Kaique. E a voz da Maria Lina, de 1 ano e 6 meses. Não posso deixar de falar da minha princesinha, tá? Bom, hoje eu tenho 3 pessoas aqui muito especiais. Elas fazem parte do B1. Uma delas é a pastora Pérsia Vux. Para quem conhece o pastor Vux, sabe quem é a pastora Pérsia. Uma mulher de Deus, serva do Senhor, que tem feito a diferença nesse tempo e está acompanhada de 2 jovens que estão com um projeto maravilhoso aqui, Gabriela e Priscila. Vou deixar que elas se apresentem. Pastora, fica à vontade aí para falar desse projeto lindo, maravilhoso. Que alegria estar aqui com vocês, Wilkley e Monique. Obrigada pelo convite. A gente se sente muito agradecidas de verdade, né, por entender que vocês olham para o Ministério de Juventude com esse olhar, trazendo a gente à mesa para falar com vocês. Eu sou Pérsia, casada com Vux. Ele não está aqui para se apresentar, mas o nome dele já diz por si só. É o pastor da juventude, eu auxilio ele nessa caminhada, nesse pastoreio. Também cuidamos de uma rede de células aqui da igreja, a Rede Branca, e Line Girls surgiu ali dentro da juventude como um cuidado exclusivo para as meninas, para a juventude. Então, eu quero apresentar aqui o meu staff, trazer para vocês a excelência de cada uma. 2 preciosas. Sim, preciosas do Senhor. Aleluia. Presente-se, meninas. Olha o seu microfone aí. Puxa ele para você. Eu sou a Gabi. Tenho o privilégio de caminhar com a Pérsia já há um tempinho, com a Pri também. O Line Girls foi realmente um presente do Senhor na minha vida. Eu digo que várias e várias vezes, onde eu pensei em... Deixa eu ir para trás, a Pérsia e o time do Line Girls olhavam para mim e falavam, não dá mais para voltar atrás. Agora é só para frente. Então, poder estar hoje no staff, fazer parte desse time, é gratificante demais, porque a gente consegue levar isso para outras meninas. Então, o que chegou em mim também chega nelas, e por aí vai. Legal. Isso. Top. E aí, Pri, você? Amém. Meu nome é Priscila, estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu também caminho juntamente com a Pérsia, com a Gabi há um tempinho. Hoje eu ajudo na intercessão do B1 e na intercessão do Line Girls, o nosso ministério. Tem fogo aí? Tem fogo. O fogo não dorme. O fogo nunca dorme. Fogo, Sim. E hoje eu trabalho como missionária em tempo integral há um tempinho. E a gente está aqui para ajudar a fortalecer a fé das nossas meninas e trazer o foco de volta para Jesus em todos os momentos. O nome do projeto é Line Girls. Line Girls. E o que significa? O Girls, meninas, e o outro é Line, né? Significa o quê? Qual foi a ideia do nome? A juventude da igreja existe adolescente, jovem, jovem adulto. Uhum. Cada ministério tem o seu nome. Sim. Adolescente é a base, jovem é o B1, jovem adulto, o Essência. Quando a gente chegou aqui, nós precisamos entender e catalogar uma organização para tudo isso, porque eram ministérios fortes, porém flutuantes. Quando a gente chega para liderar esses grandes ministérios, a gente entende que precisa de uma organização. Então, o Frontline nasce como um guarda-chuva para esses ministérios da juventude, mostrando que o Frontline cuida de tudo isso. Sim. Então, toda vez que você escuta Line, você vai ver que esse ministério ele vai cuidar das 3 gerações: adolescente, jovem, jovem adulto. Okay. Então, o Line Girls ele nasce nessa necessidade de cuidar da juventude da nossa igreja. Então, o Line Girls vai cuidar das adolescentes, jovens e jovens adultos. Muito legal. Top demais. Então, o nosso foco hoje aqui é falar do Line Girls, né? E aí, sim, o poder da mulher jovem cristã, certo? Vocês hoje estão fazendo a diferença através desse projeto, né? E quando eu perguntei se tem fogo aí, ela já disse, eu falei, aí tem glória também, aleluia. Tem. Né? Senti já firmeza. Então, na visão de vocês, o que define a jovem mulher cristã poderosa? Nós temos aqui, né, as preciosas, mas uma jovem mulher poderosa, uma jovem mulher cristã poderosa, que o mundo e a igreja precisam hoje. Na verdade, eles precisam ver isso através de vocês. Vocês querem falar? Eu acho que é a mulher, a jovem, que entende quem é no Senhor e se posiciona através disso. Porque a gente pode até entender quem a gente é, só que quando a gente não assume essa identidade, de nada valeu. Porque a gente continua agindo como se a gente não soubesse quem a gente verdadeiramente foi chamada para ser. Então, eu acho que a
A pergunta é da mulher poderosa cristã? Da jovem cristã poderosa. É essa que identificou qual é a identidade dela e leva isso adiante, que é o que a gente prega lá. Não adianta só você saber ser, você saber o que é, você tem que fazer também. Então, é entender que ela é filha amada, se portar como filha amada, agir como filha amada e levar isso adiante, contaminando ao redor também. E se posicionar, né, que você falou, através da diversidade, porque eu creio que vem muita diversidade, verdade. né? Ainda mais hoje vocês vão bombardeados com meio de internet, faculdade, amigos, e esse posicionamento vocês ter contínuo é maravilhoso. É Faz verdade. a diferença, né? É verdade. Elas conseguem olhar pra gente e encontrar ali um lugar seguro, porque a todo momento elas estão sendo bombardeadas com coisas do mundo, mentiras que Satanás conta, Instagram, redes sociais, mostrando muitas mentiras, e elas precisam ter um lugar onde elas olhem e vejam, aquela ali é a verdade que eu quero seguir. E acho que foi nisso que o Line Girls nasceu, sabe? Essa identidade sendo firmada no Senhor, sabe? E essas meninas carregando isso adiante, não deixando com que essas inverdades realmente tomem a mente delas e acreditando no que o Senhor diz. Dentro ainda desse contexto aí, é um grande desafio para vocês, né? Mas e qual é o maior desafio hoje para vocês, dentro de tudo isso? Vocês podem falar assim, pô, a gente enfrenta isso como o maior desafio. Eu sei que existem vários contextos aí, várias situações que acontecem, mas vocês que amparam, estão sempre direcionando, discipulando, na verdade, vocês discipulam essas meninas, né? Qual é o maior desafio? Olha, na minha perspectiva, o maior desafio que nós temos hoje, não somente como mulheres, mas como juventude, é permanecer com o foco na cruz e permanecer com o foco na sala do trono. Uau. Eu acredito que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja porque elas têm problemas pessoais, porque elas estão passando por uma dificuldade familiar, romântica, acadêmica. O que eu faço na faculdade? O que eu faço? Será que eu vou... Será que ele é homem para mim? Aí que os meus amigos pedem para vir para a igreja, no aperto, né? Então, a gente acaba criando uma cultura dentro da igreja de buscar a Deus nos momentos que você precisa receber uma resposta, uma vitória, uma bênção. E aí, depois que essa estação passa, a cultura permanece. Então, mesmo que a sua primeira inicial dificuldade que te fez entrar pela porta passou, a vida sempre vai ter dificuldades. E a cultura permanece de você buscar a Deus para receber algo. Seja algo... né, que a gente diria como secular, sendo que não tem essa separação, a gente sabe que é tudo santificado, ou algo nobre, espiritual, ou seja, qual é meu chamado? Qual é meu dom? Eu preciso saber. E essa é a demanda maior que os jovens têm. Então, a maior dificuldade que a gente tem enquanto ministério é lembrar as pessoas, trazer as pessoas de volta para a cruz, de volta para Cristo, de volta para a sala do trono, de volta para a realidade espiritual de que não é sobre você o Evangelho. O Evangelho não é sobre o que Deus pode fazer por você, mas é sobre a sua aliança como noiva de Cristo. E aí, quando a pessoa tem essa identidade como filha, como noiva de Jesus, aí sim ela vai conseguir permanecer no dia mal que tem, como diz o salmista. Muito legal. E isso está também ligado aqui a um dos temas, que é a nossa identidade em Cristo. Então, no caso da identidade das meninas em Cristo, por exemplo, em meio a tantas vozes e padrões do mundo, porque as vozes estão aí, né? Estão falando tantas coisas aí, e você falou que chegam aqui, cada um com as suas demandas pessoais, cada um com as suas dores, suas dores na alma, né? A alma gritando, muitas das vezes, seja ela a pressão que ela estiver sofrendo, mas diz aí para mim, dentro da identidade, pastora Pérsia, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque como você é a discipuladora de todas elas aí, tá sempre, né? Dando aquele suporte maior, e o puxão de orelha na hora que tem que puxar também, né? Em amor, e aí, em mãe também faz isso, né? Mãezona também faz isso, né, Sim, gente? é Não tem jeito, é necessário. E isso é com muito amor, né? E se a gente faz é porque tem amor, viu? Eu falo para meus filhos isso. E quando a gente cuida de um, vamos dizer, de um discípulo, e quando a gente exorta em amor, assim como o apóstolo Paulo dizia que a gente devia exortar em amor, é por isso, porque a gente ama de verdade. Qual é esse desafio aí para elas resgatar essa identidade cristã? Uma é resgatar, outra é fortalecer, e muitas das vezes a pessoa tem que construir, ela não tem nada. Sim. A gente lida com diversos tipos de identidades fragmentadas dentro da nossa juventude, né? O jovem, por si só, ele busca pertencer a algum lugar. Então, muitas vezes, como a Pri disse, eles vêm com essa perspectiva de que dentro da igreja eles vão encontrar aquilo que falta para eles, que o mundo os feriu.
Nosso papel é lapidar esse olhar, porque não é dentro da igreja, né? Jesus está também no mundo à espera daqueles que estão disponíveis. Então, nosso papel como discipuladoras, o nosso papel como liderança, o nosso papel como voz profética para essa geração é mostrar para elas, né? A gente atua de forma bem intencional com essas meninas, mostrando para elas que elas já têm tudo que precisam. Então, elas não precisam mudar o foco de procurarem alguém, procurarem algo. Então, essa necessidade de performar, de entregar resultado, de fazer, de mostrar que está tudo perfeito. Jesus ele nos chama para o descanso, e o descanso também é sagrado. Então, a gente precisa mostrar para elas que, muitas vezes, a ótica, que elas estão olhando para algo que é belo, mas com uma ótica diferente. Então, a gente auxilia elas a limparem as lentes para seguir a voz de Cristo. Muito bom, top demais. Um auxílio constante. Monique, você quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer algum comentário? Então, assim, essas jovens meninas hoje, né, elas são preparadas para virar mulher. E vocês fazem essa preparação. E como que é feita essa preparação? Porque eu vejo, a gente trabalha com casais. Tem muita menina ainda que não consegue virar mulher. Não tem essa preparação. E homem também, tá? Acho que até mais homem do que mulher. Não sei. Eu acho que é um desafio para os dois lados. Para os dois. E vocês também tratam isso, né? Ajuda, auxilia. Nós temos, a gente funciona como um ministério dentro da igreja, dentro da juventude. Então, nós entendemos que a nossa igreja ela já tem todo esse suporte para nos dar. Então, nós sempre vamos enviar essas pessoas para os cursos da família, porque nós temos aqui, né, um cronograma gigante que abraça todas as demandas que elas enfrentam. Todas as idades, que é importante. Todas as idades. Então, são cursos geracionais. Então, você vai cuidar delas em cada etapa da vida. Então, a gente sempre fala bastante sobre os cursos da família, né? Muito e bom. A gente celebra junto com elas a formatura, quando elas se inscrevem. Então, é uma alegria para a gente quando elas estão ali dispostas, disponíveis para serem cuidadas. Porque seria muito mais difícil para a gente cuidar no 1 a 1, sendo que a nossa igreja já consegue entregar esse suporte, né? Nós não temos braços para acolher tanta demanda, mas os cursos eles são necessários porque eles vão auxiliar elas naquele propósito, naquele período que elas estão enfrentando. Paralelo a isso, nós também enviamos sempre elas para uma célula, se elas já não pertencem a uma célula. Sempre dentro da visão, né, da igreja. Nós falamos todo encontro, todo culto, nós falamos sobre célula. A gente traz testemunho de como a célula impacta a nossa vida, de como a gente chegou e como a gente está e qual a projeção que a gente quer chegar. Então, estar alicerçado dentro de uma igreja saudável como a nossa faz com que o cuidado dessas que chegam feridas seja um cuidado de cura e transformação. Elas acabam encontrando um amparo, um ombro amigo, um aconchego dentro da Line Girls. E vocês acabam ajudando essas meninas a, além de resgatarem identidade, se reencontrar ou talvez construir uma identidade que ela nem sabia qual era a identidade. E aí ela consegue, justamente através dessa força da unidade que vocês têm, juntamente com todo o ministério no contexto, pastor aqui que está bem mais inteirada sobre a questão, né, das células, por sendo pastora de rede, né? A importância que tem a célula, a importância que tem de todo mundo estar vivendo unido como corpo de Cristo. E vocês conseguem fazer isso através desse ministério que Deus deu para vocês, que é um ministério precioso, gente. Que falar, a gente vive célula, então mostrar para elas algo que a gente vive dá para elas uma capacidade muito maior de querer conhecer. Então, acho que a gente sai dessa prateleira de falar o que você deve fazer e a gente entra naquela prateleira, vive o que eu estou falando, que você vai entender como é bom. O Provérbios 22:6 diz, ensina o filho no caminho que deve. Né? Então, não é você o, está no caminho. Nele, vocês estão nele mostrando. E aí, estando dentro disso aí, qual o papel na família da Line Girls? Por exemplo, as Line Girls hoje têm um papel, de repente, crucial na família, as pessoas que não caminham com Jesus. E aí? Como é que vocês mostram que a unidade de vocês pode ajudar essas pessoas também a caminhar com Jesus? Uma prima, pode ser uma irmã, a gente não sabe.
né, alguém próximo, sangue da gente que não está caminhando. Até pai e mãe, né? A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a gente acredita que, biblicamente falando, quando uma pessoa caminha em Jesus, assim que a gente vai ganhar as outras pessoas. Não é dando bibliada na cara de quem está em pecado, não é apontando o dedo, né? Como a gente vê... Né, acusando o pecado, né? Como a gente vê algumas culturas cristãs que se espalhou pela América Latina e perpetuou diante das gerações. Mas a gente acredita que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando a gente consegue, de verdade, não só viver em igreja, mas realmente receber a revelação de Cristo ressurreto da cruz do Calvário, aquela pessoa, a partir dali, vai inerentemente, automaticamente, organicamente, influenciar todo o ambiente que ela vive, porque é uma questão espiritual. Uau, e o apóstolo Paulo fala que nós somos as cartas lidas, né? E aí vocês passam a ser as cartas lidas, literalmente, porque vocês estão vivendo isso. E isso, de uma forma, nós vamos falar assim, seria não contaminar, mas que a gente influenciasse de uma maneira positiva e espiritual as pessoas. Muito bom. E questão do serviço na igreja? Como é que vocês servem? Quais são as áreas? Você falou que é intercessora. Gabi? Tô no Line Girls e também na nossa vigília da juventude, no Mount Line. Vocês têm alguma atividade específica do projeto de vocês, da Line Girl? Temos sim. A gente encontra uma vez por mês aqui na igreja, né? Como é que nasceu o Line Girls? Ele aconteceu assim. Houve uma necessidade de várias meninas com o mesmo problema, vou chamar isso de um problema, e eu entendi que eu poderia sentar com elas num café para lidar com esse tema, né? Um tema específico na época sobre identidade. Sentei com elas num café e aí elas pediram para ser mensal. E aí a gente teve um bom problema, porque não tinha café o suficiente que nos comportasse. Chegou com um cafezinho achando que ia dar... Não tinha cafeteria que pudesse ter, por exemplo, 50 cadeiras disponíveis para a gente reservar. Então, nasceu o piquenique. E aí nós ficamos 1 ano fazendo um piquenique na área externa, aqui próximo da região da igreja. E aí, depois de 1 ano, nós entendemos que a gente precisava mudar o formato. Né, as células começaram a fazer o piquenique, a gente viu como que aquilo ali deu fruto. Então, esse cuidado delas com elas mesmas foi muito positivo para a gente. E aí nós, então, entendemos a necessidade de vir para dentro da igreja. Hoje a gente faz o nosso encontro mensal, estrategicamente um pouco antes do culto da juventude. Então, a gente começa às 5, 7h30, começa o culto. Então, a gente termina às 6h30, 7h. Tem um tempo de descanso e a gente já consegue alocar todas elas, principalmente as visitantes. Então, é um evento evangelístico também. Né? Então, a gente sempre fala para elas, traz sua prima, traz sua amiga, traz alguém que você deseja, vamos orar por ela o mês inteiro para no próximo encontro ela aceitar o seu convite. Então, a gente trabalha muito essa questão de influenciar pessoas. E é muito legal isso, pastora, que... O que acontece? Está ligado no propósito do mundo, que vocês têm também. Vocês já estão evangelizando. Porque está além dos muros da igreja, né? Vocês estão trazendo outras meninas, podem ser amigas de faculdade, né? De cursinho, uma vizinha, talvez, do condomínio ou da rua onde a pessoa mora. E isso dá para poder influenciar. Por quê? A Bíblia vai dizer que nós devemos ser sal e luz. Então, o Line Girls consegue fazer isso. 1 vez ao mês, vocês conseguem reunir essas meninas e falar de assuntos da necessidade, da demanda diária de cada uma delas. É assim que vocês tratam com elas? Dessa forma? É assim que a gente trata. Nós nos movemos pela direção de Deus. E aí eu quero dar até um breve testemunho, porque a gente estava fazendo um evento que deu muito certo, que era um evento para a gente trabalhar com elas o mês inteiro até o nosso próximo encontro, que eram atividades físicas. Então, a gente fazia essa competição de atividade física. E aí Deus falou para mim no auge do nosso projeto, falou, olha só, vocês estão focando mais em performance do que em tempo a sós comigo. Então nós vamos pausar esse projeto, a gente estava no auge, e aí a gente entendeu de Deus, vamos pausar
porque é Ele que direciona e a gente segue o que Deus diz. Então, a gente não está aqui por fama, não está aqui por mérito, não está aqui para se vangloriar. O ministério não é meu, não é da Gabi, não é da Pri, o ministério é do Senhor. As vidas são do Senhor. Nós somos instrumentos para conduzir essas ovelhas para o rebanho. E esse é o nosso principal papel, nosso principal objetivo. Então, nós entendemos a nossa insignificância nesse projeto todo, a gente rende graças ao Senhor e o que Ele quiser fazer, a gente está disponível para obedecer. E, assim, o legal de ouvir isso é que vocês se colocam no lugar de pessoas que são apenas instrumentos do Espírito Santo. Vocês são simples facilitadores. A gente fala muito isso nos cursos da família. Você já ouviu falar do Veredas Antigas? Que tem o Abençoando Gerações, Vencendo a Ira, Transformando Corações. Nós somos facilitadores desse ministério também, que está dentro do Ministério da Família. E é algo muito espiritual, porque você trabalha com situações de paternidade, coisas até que vêm do ventre. Então você tem que estar muito ligado com Deus para entender o que o Espírito Santo está falando. Não sou eu que falo, não é a Monique que vai falar. Você vai tratar com dores da alma. Então é muito legal vocês falarem isso e estar dentro dessa visão espiritual, porque é o Espírito Santo que conduz. Quando o Espírito Santo conduz, ele vai levar a gente a lugares que a gente jamais imaginou. A gente alcança uma profundidade dentro da alma das pessoas que a gente jamais imaginou, porque não é nosso, é de Deus. E eu creio que Deus tem feito isso através do projeto Line Girls, porque vocês têm sido obedientes a Deus. Mas falando sobre isso, eu queria falar sobre relacionamentos saudáveis. Eu acho que o desafio é muito grande hoje dos dias de hoje, né? Vamos lá. Sobre os princípios bíblicos essenciais para a jovem mulher cristã, construir um relacionamento saudável. Vamos lidar. Namoro saudável, namoro cristão, noiva e amizades também. Sim. Na verdade, já foi até um dos temas que a gente trouxe para as meninas. A gente abordou esse tema com elas, porque na época eu namorava, tinha uma outra menina do staff que era noiva e tem outra que é casada. Então foi uma escadinha. E foi muito legal, porque a gente pôde trazer na ótica de cada uma. Então, como a gente aborda mulheres mais novas, mulheres mais velhas, temos mulheres casadas, mulheres que não namoram, em nome de Jesus vão demorar para namorar, que são as nossas adolescentes, a gente tem que ter esse olhar para todas elas. Mas uma coisa que a gente acredita muito, por exemplo, a gente não incentiva nossos adolescentes a começarem a namorar, porque a adolescência não é o lugar do namoro. E a gente... Adolescente namora? Não, adolescente não namora. Yes, adolescente não namora. E a gente tem esse cuidado, sabe? Existe momento pra tudo. É claro que se chegar um adolescente namorando, a gente não vai olhar e falar, você não faz parte do Line Girls. A gente vai acolher e vai instruir essa pessoa. A gente não tenta mandar em ninguém, a gente orienta. Cabe a pessoa ouvir ou não. Mas a gente acolhe a todos os públicos e a gente orienta a todos da mesma forma. A gente tem um manual. Foi a Pérsia que fez? Foi a Gabriela que fez? A Pri? Não, foi o Senhor Jesus Cristo. Está ali, é a Bíblia. E a gente segue aquele manual. Então, a gente acredita em relacionamentos saudáveis que são possíveis na nossa juventude. Digo como alguém que já teve um relacionamento mundano e agora, graças a Deus, vive um relacionamento que foi o Senhor que me deu. Amém. Então, glória a Deus. Dá para ver a diferença. A diferença entre a forma que você é cuidado, a forma que você cuida, a forma que você se porta, a forma que o outro vai agir com você. O respeito é mútuo, né? Exatamente. Mas eu acredito que para construir isso é necessário um tempo de relacionamento com o Senhor, antes de você começar um relacionamento com qualquer outra pessoa. Porque o Senhor, Ele te ensina a ser uma noiva. O Senhor te ensina a ser uma mulher. O Senhor te ensina a ser uma filha. Então, Ele supre todas as suas carências. O Senhor mostra quem você é. E quando você chega para outra pessoa, você não chegou pela metade, você não chegou com muitas faltas, você não chegou com carências, esperando que aquela pessoa supra. Você entende quem você é no Senhor e você entende o que aquele homem de Deus também espera receber. Eu digo para as meninas que um verdadeiro homem de Deus não vai ficar buscando qualquer menina por aí. Ele vai encontrar uma mulher de Deus. Então, se você espera aquele homem incrível, homem do Senhor, segundo o coração de Deus, seja primeiro uma mulher que o Senhor escolheu para que você seja. Então, eu acho que é isso para você. Pegou Provérbios 31, filha? Pois é, com certeza. Colocou em prática, né? Com certeza. Ah, muito bem. Essa menina lê Bíblia, hein? Essa menina lê Bíblia. Pastora, a Pérsia tá de parabéns, Tá tá? vendo aí, né? O mérito não é meu, não. Aprendi muita coisa Tá com vendo ela. aí, pastora? Esse discipulado tá sendo bom. Essas meninas estão... Mas é muito legal você falar sobre isso, sobre a questão do namoro ser um namoro de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a direção do Senhor. Porque vocês falaram que chegam adolescentes, né?
podem estar namorando, vocês não vão criticar. A gente, né, segundo a palavra de Deus, a gente entende que não estão prontos, não tem maturidade para isso, porque, vamos lá, existem os hormônios não se convertem. Essa que é a verdade. Eu só tenho filho menino, tá? São 4 meninos. Um com 32 é casado, glória a Deus, ele, a esposa, batizado, estão caminhando. Os outros 3, um tem 22, vai fazer 23, o outro com 20 e um com 13. Será que tem hormônio? Muito, né? Então a gente tem que estar sempre tentando instruir. Mas o pai e a mãe são sempre a voz do chato. Ainda que o pai e a mãe sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, que estão caminhando, ministrando para casais, ministrando para homens, ministrando para mulheres, vão sempre ser os chatos. Então, assim, é importante vocês, que são a voz profética desse tempo, ensinar para essa galera isso. Porque eles precisam entender que existe namoro santo, sim. Existe um namoro direcionado pelo Senhor. Por isso, há tempo, Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todo o propósito de Deus na terra abaixo do céu. Ponto. Há tempo de namorar também. No tempo que o Senhor direcionar. Vai ter aquela pessoa em qual orar. Quando a gente não ora, a tendência é o quê? É todo mundo chegar aqui rebentado, né? Elas chegam tudo rebentado aí, quando não tem um namoro direcionado, né? Vocês têm algum relato assim, não precisa citar o nome, é claro que a gente não cita o nome de ninguém, mas algum testemunho de alguém que chegou aqui despedaçado e hoje está vivendo uma vida legal, assim, com o Senhor? Eu também. É verdade. Eu acho que a melhor pessoa para falar disso Então é a fala o seu Gabi. testemunho, pode falar. Eu já, como eu disse, né? Eu me converti com 20 e poucos anos, então eu já tive outros Nossa, relacionamentos. você tá muito velha, né? Não, eu tenho 23 meu anos. Deus. Eu quis dizer Nossa, que eu não me 20 e converti. pouco. Meu Deus, eu tô me sentindo um ancião aqui nessa vida. Assim, eu quis dizer que tem pouco tempo mesmo. Então, quando eu era mais nova, eu me relacionava com outros meninos e todos eles acabavam da mesma forma. Eu muito machucada ou machucando outra pessoa. E como eu vim de relacionamentos muito traumáticos, eu perdi um namorado, assim, ele faleceu, eu fiquei destruída, o outro me traiu. Então, eu juntei todas as dores do mundo. Somatizou tudo. E aí eu falei, gente, eu não quero namorar nunca mais. Tipo, chega, eu vou ficar com um, vou ficar com outro, tá tudo certo. Porque é uma soma das dores e de outras coisas do passado também, e você não tem condições de entregar nada bom pra ninguém. E eu precisei passar por um tempo, depois que eu me converti, sozinha, só eu e o Senhor, para que o Senhor curasse essas feridas. Porque se eu chegasse, me converti, eu ainda estou com as minhas dores. O Senhor, ele me faz nova, só que tem muitas coisas para serem curadas. Então, eu vim com muitas dores, e o Senhor, ele pega e ele me transforma, não é do dia para a noite. Foi necessário um bom tempo, só eu e o Senhor, vivendo um relacionamento íntimo, para que depois eu pudesse ser uma boa namorada. Porque o meu namorado, né, meu noivo agora, ele já... Uau, gente. É 3 meses marido. Daqui 3 meses. Que isso, Falta pouco. Falta pouco. Tá Glória a contando Deus. no relógio. Logo, logo. Ele já era um homem de Deus. Ele já sabia quem ele era no Senhor. Só que eu não sabia. Então, eu precisava desse tempo. E eu fiquei um tempo com o Senhor. Acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Porque nesse tempo eu entendi quem eu era em Deus. As feridas que ainda precisavam ser tratadas. E o que eu esperava de um relacionamento. Porque quem não sabe o que quer vai aceitar qualquer coisa. Então, o Senhor me moldou mesmo durante esse tempo. E hoje eu posso dizer, eu não tenho mais nada daquela Gabriela antiga, dos traumas, dos medos. Não porque o Tiago é excelente, e ele é excelente. Ele é excelente. Olha! Mas porque o Senhor é bom e misericordioso, e o Senhor tratou tudo isso em mim, sabe? E você não criou uma dependência emocional. Porque Exatamente. você foi curada. Porque Exatamente. você poderia entrar no relacionamento com uma dependência emocional. É isso, por não ter algo durante muito tempo, quando eu tenho, eu quero pegar aquilo ali. Não, porque o Senhor já me E deu. Tem um tudo texto aquilo. na Bíblia que em Provérbios 27:7 vai falar sobre que a questão do... quando a alma está faminta, até o amargo lhe parece doce, né? Então é isso, você viveu isso. Na prática, o amargo te parecia doce. Hoje, você experimenta aquilo que é doce de verdade. E você não precisa se saciar com qualquer coisa. Como é que está tudo na Bíblia? Está tudo na palavra de Deus. E o legal é isso, que o projeto de vocês, o ministério de vocês é forjado na palavra do Senhor. Claro que com uma direção através de oração, mas é forjado em cima da palavra. Eu fico assim, apaixonado quando eu ouço essas coisas, entendeu? Para mim é top. Ainda mais ver meninas assim, sabe, se dedicando. Eu sou apaixonado pela juventude, porque eu não tive esse privilégio, me converti já tarde, né? Me converti com 36 anos. Eu faço 50 anos agora.
esse ano. Então, assim, eu tenho 14 anos de evangelho. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse me convertido desde novo. Quanto eu teria evitado as dores, teria evitado de causar dores em outras pessoas, não teria experimentado esses amargos achando que era doce, né? É justamente isso. Então, mas tudo no tempo de Deus, eu creio que a minha experiência, o meu propósito, a nossa história de vida, né? Através do Casados para Sempre, como Deus restaurou a nossa vida. Imagina, um casal que está junto há 24 anos, mas somos casados para sempre há 12 anos. E aí, o Senhor pega um cara que trabalhava no mundo com música secular, que dançava, fazia show, foi um dos pioneiros da dança no Rio de Janeiro e tal, aquela coisa toda. O Senhor transforma, hoje está pregando a palavra de Deus, para a glória de Deus, porque só Jesus para fazer isso. E o Casados para Sempre entrou na nossa vida. A gente teve uma separação de 3 anos e meio, e reatamos, ficamos 6 anos, aí depois mais 1 ano separado, e hoje estamos há 12 anos aí para a glória de Deus, firmes. Quando o Senhor entra. Então, eu acredito em transformação porque eu vivi. Você acredita porque você viveu. A pastora Pérsia acredita porque ela aconselhou muitas meninas. Priscila também está ali o tempo todo vivenciando, está intercedendo. Vocês estão vivendo isso, gente. E as pessoas acham que não é possível. Não é possível ser. O Line Girls está aí, meninas. É só chegar. É só chegar. Queria fazer uma pergunta sobre a questão da pressão, gente. Pressão é algo que vocês, como jovens, sofrem muito. Lidando com as pressões, né? E assim... Claro que, através da palavra de Deus e da fé, isso vai ajudar a lidar com todas essas pressões aí. E como é que vocês conseguem conduzir as meninas a se encaixarem nesses valores cristãos, nos nossos princípios? Utilizando estratégias para que elas possam se enquadrar nisso. Porque vem muitas como você veio, outras chegam, e aí vocês precisam enquadrar elas nisso. Como é que vocês lidam com essa pressão externa que elas sofrem, tentando falar, ó, vamos por aqui? Acho que aqui vai doer menos. Ou então, faz uma tentativa, porque o desafio é esse, né? Convencê-las de tentar primeiro. Sim, as pressões, né? Eu acredito que Jesus é o nosso maior exemplo disso. E ele é a nossa maior resposta para todas as perguntas da vida. Então, a gente consegue conhecer esse homem nazareno que teve um início muito humilde, né? Nem teve um lugar para nascer. Quando ele morreu, foi sepultado numa cova emprestada. Esse homem que foi traído por um amigo próximo. Esse homem que pediu para os amigos orarem por 1 hora, porque ele estava com medo, pedindo para que o cálice fosse passado, e eles nem conseguiram aguentar 1 hora ao lado dele. Então, eu acredito que a melhor forma da gente ajudar essas meninas a passarem pelas pressões da vida é conhecendo Jesus. Ai, poxa, a resposta é muito óbvia, né? Tipo, mas é realmente a resposta para todas as perguntas que vocês vão fazer, a resposta vai ser de volta para Jesus. Que sempre de uma maneira bem profunda, vocês levam para buscar uma intimidade, né? Exatamente. Uma intimidade. Então, quando essas meninas elas conseguem conhecer esse Cristo que não é somente aquela imagem, né? Aquele Cristo europeu de olhos azuis no quadro. Viver esse Cristo de mas verdade, esse Cristo que está vivo, esse Cristo que está sentado ao braço direito do Pai, esse Cordeiro que senta no trono. Quando elas conseguem conhecer essa pessoa que está viva, eu acredito que aí elas vão ter as ferramentas para passarem por todas as pressões da vida, porque Jesus disse, se o mundo te odiar, não se surpreenda, porque o mundo me odiou primeiro. Né? Eu gosto de dizer que o reino de Deus não é uma democracia. Porque a última vez que a gente pôde votar, a gente votou por Barrabás, para ser liberto e não por Jesus. Então, a gente não precisa votar para que Deus seja soberano, ele só é. Então, quando a gente consegue ter essa identidade da soberania de Deus, e de, peraí, Jesus foi traído, eu vou passar por aflições, né? João 16:33, eu vou passar por aflições nesse mundo, mas não vou temer, porque o Senhor venceu o mundo. Aí é a partir de Cristo, dessa identidade revelada, essa palavra rema, palavra revelada, a partir da palavra de Deus, aí sim elas vão conseguir viver de uma forma mais plena, mesmo nos tempos difíceis que sempre vão existir. Isso está ligado, por exemplo, eu queria saber sobre as batalhas espirituais que as meninas enfrentam. São muito grandes. Vocês têm essa demanda. Você que é dessa parte de oração aí, deve chegar com isso. Isso é importante também, falar. Pastora, essas batalhas espirituais, fala pra gente, porque as pessoas acham que não tem. Não, o mundo é totalmente espiritual. Totalmente. Nós temos sim, a gente enfrenta diversas situações que por muitas vezes a gente
Eu falo para você, Wilkley, que às vezes eu perco assim, eu estou fazendo algo, eu recebo uma mensagem, eu falo, meu Deus, espera, preciso parar e eu preciso entender que essa mensagem tem um peso espiritual. Não são só palavras. O que essa menina está me dizendo, ela está abrindo o coração e esse coração tá doente. Esse coração está exposto para qualquer um ter acesso. E ali tem dor da alma, ali tem dor... Uma simples mensagem. Por exemplo, eu falo bem de uma mensagem que eu recebi que trata muito de uma dor de uma pessoa. E ela me autoriza a falar, então eu vou abrir para vocês. E foi algo que mudou a chave do nosso olhar para o cuidado. Ela já está na juventude há mais de 1 ano, só que ela nunca foi no Line Girls. O Line Girls tem 2 anos de existência, né? 1 ano de piquenique, mais 1 ano de ministério dentro da igreja. E ela está na juventude há mais de 1 ano. Então, ela vem no B1 e ela nunca foi no Line Girls por achar que ali não era um lugar para ela pertencer. Mas teve um dia que ela foi para se relacionar com novas amigas, porque ela me disse que ela só tinha 2, que era a líder de célula e a irmã. E aí ela entrou e saiu sem fazer novas amigas. E aquilo frustrou muito o coração dela, a ponto dela achar que não era digna de ser amada. Então, o Satanás ele vai usando algumas setas inflamadas para alcançar o coração daquela pessoa e fazer com que ela desvie do caminho. Então, eu não quero mais ir, porque aquele lugar me faz mal, aquele lugar não vai suprir minha expectativa e não é ali que eu vou pertencer. Ela me mandou uma mensagem de madrugada. E eu, às 2 e pouca da manhã, li aquela mensagem e consegui responder para ela na mesma hora. Eu falei, olha só, eu te peço perdão por você não ter suprido sua expectativa em nós. Mas eu preciso te falar algo. A expectativa que você tem, ela nunca vai ser suprida em nós. Você tem que olhar de forma diferente para tudo isso que está acontecendo. Chamei ela para um gabinete, nós tomamos um café e disse para ela, eu preciso cuidar de você de uma forma intencional, porque você me disse que está sozinha, que a sua vida não tem valor. A sua vida tem muito valor. Só que você está olhando para uma ótica diferente. Então, a gente vai começar a entender qual é o caminho que você vai trilhar. E esse caminho vai te levar para Cristo. Não vai te levar para mim, não vai te fazer andar do meu lado, eu não vou ser a sua referência de vida. Você tem que ter o Senhor como essa pessoa, como esse aconchego. Então, nós temos, sim, muitas crises, muitas mensagens, muitos gabinetes de crises de identidade. E, como a Pri disse, nós precisamos lapidar esses corações, porque são corações que estão ali disponíveis, mas muitas vezes para algo que não é Jesus. O problema é que eles estão sensíveis demais, estão sedentos, né? Aí eu volto no versículo, que a alma faminta, até o amargo lhe parece Até o doce. amargo. Então, nós precisamos fazer com que elas estejam no caminho, mas para elas estarem, é aquele versículo que você citou, nós precisamos estar com elas, porque nós entendemos que somos mães espirituais da fé dessas que chegam para a gente cuidar. Então, enquanto eu, como uma voz materna ao lado, estou no caminho junto. Então, vem comigo, porque eu estando no caminho te auxilio a estar no caminho também. Vamos estar juntas, né? Pérsia, e para quem está assistindo a gente agora, que quiser fazer parte do projeto, de participar, toda sexta-feira, não, sábado, no mês. Uma vez no mês. Qual é o dia? Tem dia certo? Terceira? A gente tem um bom problema aqui na igreja, né? Porque a igreja é muito grande, mas nós, em números, somos maiores ainda. Esse desafio é constante. Mas é um desafio muito bom. Eu acho esse desafio bom. Igreja grande e vazia de pessoas é um problema. O nosso desafio aqui é porque todo mundo tem, né, vamos dizer, atividade, mas não consegue espaço. Isso. E esse é o nosso problema. É um bom problema, Wilkley. É um bom problema, Nós Monique. não temos o espaço, significa que nós temos... Querendo servir com A gente queria muito que fosse assim, todo primeiro sábado do mês, porque aí já ficava na cabeça de todo mundo. Mas não consegue. Mas não Vocês é, a colocam gente... uma agenda assim, ela é bem, bem alternativa, agenda né? flexível. Aleatória, no caso. Então, nós colocamos sempre no nosso Instagram. Então, vai ter lá, @LineGirlsOficial. Line Girls Oficial. No Instagram da nossa juventude, do B1, do Frontline, da base, do Essência, vai ter também. Então, nós conseguimos fechar algumas datas durante o ano.
aqui na igreja e a gente consegue disponibilizar essas datas nas nossas artes. Então, no Instagram, a gente consegue... Então, o pessoal tem que estar seguindo no... Repete o Instagram. Seguir a gente, @LineGirlsOficial. Segue a gente lá. Tem que seguir para vocês poderem ficar ligadinhas aí dentro do projeto e estarem sendo acolhidas, abençoadas e caminhar junto com essas jovens mulheres de Deus, né? Que estão aí fazendo a diferença nesse tempo. Pastora, eu queria te pedir que desse uma palavra final aqui. A gente chegou no nosso tempo limite aqui, mas eu quero primeiro, antes de você dar essa palavra, eu gostaria de agradecer o tempo de vocês e parabenizar, viu, pelo projeto. A gente se sente agraciado pelo tempo de vocês, ter dedicado a vir aqui, a falar, sabe? A gente fica muito feliz mesmo, porque assim, eu sou encantado com juventude na obra de Deus. Isso para mim é algo, como eu disse, eu não tive esse privilégio, então eu fico encantado. Fala, meu bem. Não, e vocês mudam família. Muda, porque você mudou uma menina que ela pode mudar a história da família dela, do pai, da mãe, da irmã. Então, vocês estão fazendo uma diferença na família. Então é isso. Deixa, então, essa palavra pra gente, convidando essas meninas que estão precisando ouvir uma palavra de pastoral abençoadora. Sim. Nós existimos para cuidar de você, menina, jovem aqui da nossa igreja. Nós caminhamos junto com o Ministério de Mulheres da nossa igreja, o Ministério Preciosa. Recentemente, nós tivemos um evento juntas, né? Foi em junho, nosso evento Arraiá das Mulheres da Igreja. Então, eu e a pastora Roberta tivemos um tempo muito gostoso com as meninas e com as mulheres. Sábado à tarde eu vi tudo sendo arrumado. Foi bom demais. Foi muito bom. E o Senhor nos conduziu para uma mensagem muito especial que eu quero resumir aqui para a gente, sobre Marta e Maria, a importância das duas no reino. Marta serve, e é importante servir a igreja. Maria escolhe a boa parte, que é sentar aos pés do mestre para aprender. No Line Girls, nós fazemos as duas coisas. Nós servimos como Marta, porém 30%. Os outros 70% são para aprender aos pés do Senhor. Então, se você, mulher, menina, ainda não faz parte, a gente quer convidar você a participar com a gente. Segue o Instagram, @LineGirlsOficial. Fica por dentro de todas as nossas programações. Nós temos devocional todos os dias. Uau, top, hein? No Instagram. E aí tem lá o link para seguir, entrar no grupo do WhatsApp. Eu acordo, eu tenho essa rotina. Acordo, faço meu devocional e disse, por que não fazer o devocional e disponibilizar para elas? O Senhor me pediu e eu estou fazendo isso. Glória a Deus. E estamos colhendo bons frutos, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. O Espírito é um só que conduz a igreja. Porque a mesma voz que falou com ela, falou comigo. O meu devocional diário que eu faço, eu coloco lá no Atitude Família Cash. Amém. Eu coloco no Instagram. Então Deus me direcionou isso, eu já venho fazendo isso já há uns 2 anos, aí para 3 anos. E agora com o Instagram do Atitude Família Cash, Deus me direcionou para colocar lá. Eu colocava no meu pessoal. E por que não? No do Por que não disponibilizar para mais pessoas? Disponibilizar para outras pessoas. E tem sido, assim, bênção. E aí, fora disso, eu tenho uma lista de transmissão que tem passado. E assim, para a glória de Deus, né? Então, por isso que eu falei que o Espírito é um só e fala com todos nós. Meninas, muito obrigado. Priscila, Gabriela, pastora Pérsia, obrigado. Obrigada. Um abraço para o pastor Vux. Estou aguardando um tempo para trazer ele aqui. O pastor está atarefado, mas a gente entende que cuidar dessa juventude, a demanda é grande. Mas é bom demais. E é bom. Mas a gente quer só um tempinho, a gente vai trazer ele aqui, vou te encher ele de perguntas. Isso aí. Muito obrigado. Queria agradecer você que está nos assistindo e pedir para vocês que ainda não nos seguem no Instagram, @Ministério da Família IBA, para ficar acompanhando lá tudo aquilo que o Ministério da Família pode te oferecer em cursos, eventos e atividades. O nosso @Atitude Família Cast, todas as atividades do podcast, os convidados, a gente tem alguns temas, como eu falei, o devocional diário que eu posto lá. Você que ainda não é inscrito no canal da Igreja Batista Atitude, inscreva-se no canal, Igreja Batista Atitude, sininho de todas, curte, comenta e compartilha. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai alcançar outras pessoas. E temos um convite especial para vocês, de 14 a 17 de dezembro, o quê? Da família, ó. A Gabi já pode. Já vai estar casada, hein, Gabi? Já pode ir, hein? Ô, Glória! Já vai poder desfrutar desse momento. Meu desejo para vocês é de saúde, paz e prosperidade. Até o próximo encontro.